Olá, meus queridos irmãos, meus queridos alunos. Estamos aqui para gravar este conteúdo, para trazer um enriquecimento na tua vida, tanto na tua vida espiritual, quanto na tua vida pessoal e na tua vida profissional. Na semana que passou, eu falei aqui sobre o tema Corra a sua corrida. Cada um de nós tem uma corrida para correr nesta vida. Existe um propósito de Deus para a vida dos seus filhos, para a vida de todos aqueles que Ele criou, todos aqueles que Ele formou. Existe até uma pergunta que eu sempre faço para os irmãos: todos são filhos de Deus? As pessoas têm o hábito de dizer que todo ser humano é filho de Deus. Na realidade, o ser humano ele é criatura de Deus. Se torna filho a partir do momento que ele entende o mistério de Deus e aceita Jesus na sua vida, conforme o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Todos aqueles que recebem Jesus na sua vida, é dado o poder a eles para se tornarem filhos de Deus. E como filhos de Deus, têm direito a uma herança. E essa herança é tanto no âmbito espiritual quanto no âmbito natural. Se fosse uma herança apenas espiritual, é o mesmo que dizer que a vida aqui não tem sentido, não teria o porquê Jesus ter vindo a esse mundo. Então, quando Jesus ele veio, ele disse: eu vim para dar vida e vida abundante. O que é vida abundante? É uma vida plena. A palavra plenitude é totalidade. Jesus ele veio para abençoar todas as áreas da nossa vida. Então, o meu propósito, tanto como um pastor, como um mentor, como um treinador de pessoas, é sempre estar aqui trazendo uma palavra a cada semana para pessoas que têm o interesse em evoluir, pessoas que querem crescer tanto na fé quanto na vida pessoal e na vida profissional. São as três áreas que eu mais vou trabalhar: vida pessoal, profissional e ministerial. Isso já envolve aqui o principal daquilo que Deus tem colocado na minha vida, que é trabalhar com liderança, preparar pessoas, porque eu acredito profundamente que todo ser humano ele tem uma capacidade infinita. E por isso que todo cristão principalmente, quando Jesus disse eu vim, ele é a luz que veio a esse mundo, e ele disse vós sois a luz desse mundo, quando ele transmite essa responsabilidade para aqueles que decidem seguir a ele, para os seus discípulos, ele está dizendo para mim e para você: nós precisamos brilhar nessa terra. A nossa luz precisa brilhar. Ele mesmo disse que uma luz não se pega e coloca dentro de uma gaveta. A luz ela precisa ser colocada num lugar alto para iluminar a vida das pessoas. E eu estou aqui com aquilo que Deus colocou na minha vida de melhor, que é o conhecimento. Eu aprendi nessa vida, tanto de forma empírica como de forma acadêmica, eu aprendi muita coisa que mudou a minha vida, mudou a minha mentalidade, a minha maneira, de acreditar, de pensar, porque talvez você conheça um pouco da minha história, talvez não conheça, mas eu sou de origem pobre, humilde, simples. Então, se olhar para toda a minha família, poucos conseguiram concluir o ensino médio. Então, quando eu olho para a minha história, olhar para o ambiente de onde eu vim, é um ambiente limitado, cheio de crenças limitantes. Eu cresci ouvindo pessoas dizer: você não pode, você não consegue, você não é capaz. E o que Deus tem feito na minha vida desses 20 anos para cá, eu posso dizer desde os meus 17 para 18 anos, quando eu entreguei minha vida totalmente para Jesus e decidi seguir esse caminho, eu já preguei e ministrei em várias igrejas, em vários lugares, em colégios, em instituições. Tenho abençoado a vida de pessoas nesses últimos 20 anos, pessoas que ao longo desta caminhada vieram testemunhar aquilo que Deus fez na vida delas, às vezes através de uma palavra que eu ministrei. E isso não é mérito meu, isso é algo que Deus colocou na minha vida. Então por que eu estou aqui? Porque eu preciso transmitir aquilo que Deus colocou na minha vida para a sua vida. Porque se você está aqui ouvindo esta palavra, é porque existe um propósito de Deus na sua vida. E eu acredito que você pode mais. E o meu propósito como treinador de pessoas, como mentor, é explorar o máximo a sua capacidade, despertar as suas habilidades, os seus dons, os seus talentos, para você verdadeiramente correr a sua corrida aqui nesta terra.
Eu falo durante a semana através do Instagram, uns vídeos curtos de 1 minuto e meio, mas é apenas, sabe, é aquele o petisco, né? Quando você vai pegar, aquilo ali não mata a fome, aquilo ali é apenas, sabe, é apenas um petisco que você vai receber diariamente. Mas não é isso que sustenta. O que sustenta é quando nós vamos mais a fundo na palavra, quando nós mergulhamos de verdade. E como eu disse durante a semana, e eu faço questão de repetir aqui, eu não estou atrás de seguidores, eu quero alunos, eu quero pessoas que querem aprender e evoluir. Com essas pessoas, eu verdadeiramente tenho um compromisso, é algo que Deus colocou na minha vida e eu preciso fazer, eu preciso ajudar pessoas. Mas não adianta eu ficar criando conteúdo, porque dá um trabalho isso aqui, não é algo simples de se fazer, precisa um investimento. Hoje eu ainda estou começando, tive um problema com o meu microfone, então eu tenho que comprar outro microfone, preciso de um aparelho de gravação melhor, mais eficiente. Hoje estou gravando através do aparelho celular, então para tudo isso exige trabalho, exige investimento. Então não vale a pena fazer para aqueles que não querem, não vale a pena fazer para quem não tem interesse em evoluir. Então o meu propósito aqui é transmitir essas palavras a cada semana para pessoas que querem realmente evoluir. Então se você é uma dessas pessoas, eu quero te ajudar, eu quero segurar na tua mão semana após semana e te ajudar e fazer com que esse ano de 2023 seja o melhor ano da tua vida, da tua história. É lógico que durante o processo eu vou estar divulgando também o meu trabalho. Eu, como profissional na área de desenvolvimento humano, trabalho com pessoas. Então estarei divulgando o meu trabalho também nesses vídeos aqui, porque faz parte, todo ser humano precisa ter uma fonte de renda. Então eu vou também estar divulgando o meu trabalho como profissional. Mas o foco principal aqui é trazer conhecimento, é transmitir a você aquilo que eu carrego, aquilo que Deus colocou na minha vida e que tem feito muitas pessoas serem abençoadas. E você, de perto ou de longe, eu tenho certeza que se você pegar um pouquinho desse conhecimento e aplicar na tua vida, você vai começar a ter resultados extraordinários. Eu podia ficar aqui contando alguns testemunhos, algumas coisas daquilo que aconteceu na minha vida nesses anos, mas são vários testemunhos, sabe, de às vezes pegar uma situação, começar do zero e de repente em pouco tempo, sabe, Deus mudar totalmente a realidade. Coisas que as pessoas muitas vezes, como é que pode você sair de uma situação como essa tão rápido? Como é que pode Deus te abençoar desta maneira? Eu ouvi às vezes de alguns amigos, porque você tem sorte, porque parece que tudo dá certo para você. É porque existe um propósito, existe, sabe, um processo que eu aprendi a respeitar nesta caminhada e entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então o meu papel é amar a Deus e confiar que todas as coisas vão cooperar para o meu bem. Então já vai pegando essas chaves aí e vai anotando. O que eu falei na semana anterior foi baseado em Hebreus 12. Eu quero ler novamente aqui, onde diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Existe uma carreira que está proposta para você. E se você não aprender qual é essa carreira, você sempre vai estar correndo a corrida que não é sua. Por isso que eu fiz questão na primeira série, na semana passada, falando a respeito de correr a sua corrida. Porque você tem um ritmo. Deus tem um propósito na tua vida antes da fundação do mundo. Ele já criou, já está nele esse propósito. Você precisa sair e ir em direção a esse propósito, para você verdadeiramente sentir que a tua vida tem sentido. Muitas pessoas hoje entram num estado de depressão, de ansiedade, sofrem com as doenças psicossomáticas, angústia, tristeza, insônia, porque muitas vezes não estão vivendo o seu propósito nesta terra. Estão vivendo uma vida, muitas vezes, em função daquilo que lhe foi imposto. Estão vivendo uma vida, às vezes, porque olhou para a vida de outro e desejou aquilo e começou a correr atrás, sabe, de uma pessoa que às vezes não corre a mesma corrida que ela.
Quantas pessoas hoje estão frustradas com a vida e muitas vezes acabam colocando a culpa em Deus porque estão correndo a corrida errada. Então o meu propósito aqui é ajudar você a correr a sua corrida. É ensinar você, mostrar para você que existem dons, talentos, habilidades que são únicas, que Deus confiou a você. E um dia você vai precisar prestar conta disso, dos teus talentos, das tuas habilidades. Então não adianta você ficar olhando e correndo, tentando correr a corrida dos outros. Você precisa decidir correr a sua corrida. Então por isso que aqui nesse texto, uma das coisas que às vezes a gente não presta muita atenção, mas o início ele já diz, nós somos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Ou seja, existem muitas pessoas que estão olhando para a tua vida. E muitas pessoas que estão olhando para a tua vida são pessoas que estão em trevas. Pessoas que ainda a luz de Cristo não iluminou a vida delas ainda. E quando elas olharem para a tua vida e verem a luz de Cristo na tua vida, a luz de Cristo vai brilhar para elas também, porque é através da tua vida. Você precisa entender que eu e você, como cristãos, por isso que o Senhor diz, vocês são a luz desse mundo, porque é através de nós que a luz de Cristo brilha na vida das pessoas. Nós somos a Bíblia que o mundo muitas vezes ele não lê. Eles não leem a Bíblia, mas quando eles olham para nós, eles conseguem ver o Evangelho. O Evangelho é boas novas, é boas notícias, é amor, é perdão, é união, é alegria. Quando as pessoas olham para a nossa vida e conseguem enxergar isso, elas começam a clarear na vida delas a luz de Cristo. Então o propósito é você estar correndo a tua corrida, porque a pessoa que não corre a sua corrida, ela não vai ter resistência para chegar até o final. A pessoa que não corre a sua própria corrida, ela não sabe nem aonde está indo. Tem pessoas que não sabem quantos quilômetros precisam correr, saem desesperados, como se fosse ter fôlego para aguentar. E na realidade, às vezes não tem fôlego para correr 100 metros e está pensando em correr 1 quilômetro. Então você precisa se preparar para uma corrida. Eu falei aqui durante a semana, é fácil correr uma maratona? Ah não, é muito difícil. Não é simples correr uma maratona. A dificuldade é se preparar para ela. É a mesma coisa na vida. Existe uma carreira proposta a você. Mas para você correr a tua corrida, para você correr essa carreira que está proposta a você, você precisa se preparar. Se preparar como? Primeiro, na tua vida pessoal. Depois na tua vida, espiritual, na tua vida profissional. São 3 áreas que caminham junto. Vida pessoal, vida profissional e vida espiritual caminham junto. Nós somos corpo, alma e espírito. Não dá para separar. Você precisa da tua vida profissional para você se sustentar a tua casa, a tua família, realizar os teus sonhos. E você precisa, a tua vida pessoal precisa estar bem, porque senão vai afetar a tua vida profissional. E a tua vida espiritual é o ponto de equilíbrio. Se você não estiver bem espiritualmente, muitas vezes você vai criar problemas no teu ambiente profissional, vai criar problemas dentro da tua casa, na tua família, por causa do teu comportamento, porque você não se conhece muitas vezes. Então você precisa equilibrar essas áreas, a tua vida pessoal, tua vida profissional, tua vida espiritual. Você precisa alinhar essas áreas da tua vida com os princípios da palavra de Deus. Então correr a tua corrida, primeiro, é você se conhecer, você saber quem você é, entender que os ambientes onde você viveu influenciam diretamente hoje nas tuas decisões. E se de repente os ambientes onde você caminhou até aqui influenciam negativamente a tua vida, está na hora de você mudar de ambiente, de você tomar uma decisão, porque novos ambientes geram novas pessoas, novas conexões, e essas novas conexões vão gerar na tua vida novas ideias. Aí vai mudando, a tua mentalidade, a partir do momento que começa a mudar as coisas, que você muda de ambiente. Foi o que Deus fez com Abraão, dizendo para ele, saia da tua terra, sai da tua parentela e sai da casa do teu pai. Porque a terra onde Abraão ficou era uma terra infrutífera. Ele estava ali 75 anos e não conseguia gerar, não conseguia ter um filho. E Deus falou, saia, eu vou fazer de ti uma grande nação e você vai ser uma bênção. Mas você precisa tomar essa atitude de sair da tua terra. Depois ele diz, sair da tua parentela. O que ele está falando? Crenças, costumes, tradições, dogmas religiosos.
Você precisa sair muitas vezes das tradições que te amarram, que te prendem, que impedem você de viver uma vida, sabe, totalmente na presença de Deus, porque às vezes você está tão preso a costumes, a tradições, e que você acha que Deus é aquele carrasco que fica olhando para você e te julgando, dizendo isso pode, isso não pode, porque você fez isso, agora você vou te castigar, sabe, as coisas estão dando errado na tua vida, porque você está fazendo um monte, sabe, de coisa errada, porque você é um pecador, porque você não presta, e não é dessa forma. O Deus que eu conheço é um Deus de amor, é um Deus de justiça, ao mesmo tempo que você precisa entender que quando a gente fala que Deus é um Deus de amor, não é uma legalidade aqui para você sair cometendo pecado. Não estou falando aqui de pecado. Pecado tem consequência. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Só que o dom gratuito de Deus é a vida. Deus quer que você viva, então as tuas escolhas precisam ser pró-vida, a favor da vida. Então se você escolher pecar, você está escolhendo o caminho da morte, mas se você escolher fazer as coisas, sabe, por mais que você não seja perfeito, você não vai acertar em tudo, mas se você se esforçar em fazer o que é certo, você já está procurando o caminho da vida. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então se você procurar olhar para a palavra, seguir a palavra, obedecer a palavra, por isso que a sequência do texto aqui no capítulo 12 de Hebreus, ele diz assim: como que eu corro a carreira que me está proposta? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Quer saber como se corre a sua corrida? Você precisa olhar para Jesus. Porque é olhando para Ele que você vai descobrir a tua identidade. Pedro malmente sabia quem ele era. Ele era Simão. Mas no momento que Jesus estava com os discípulos e com uma multidão pregando, de repente a multidão começou a sair, se afastar. E os discípulos chegaram e falaram: mestre, está todo mundo saindo porque a palavra está pesada. E Jesus olha para os discípulos e pergunta: vocês querem sair também? E aí Pedro tem um entendimento e ele diz: não, Senhor. Para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? E aí o Senhor, quando Pedro entende quem é Jesus, quando Pedro reconhece quem é Jesus, quando ele tem a revelação de quem é Jesus, Jesus faz Pedro entender quem ele era. Simão, a partir de hoje você é Pedro, você é uma pedra, você é uma rocha. E o Senhor determina ali o destino de Pedro. Se você quer saber a tua carreira, quer entender o teu propósito, quer descobrir tua identidade, você precisa olhar para Jesus. E olhar para Jesus, muitas vezes o Jesus que as pessoas estão olhando é um Jesus que está pregado numa cruz morto, ou é um Jesus distante, longe, ou é um Jesus, sabe, que quer crucificar todo mundo, quer mandar todo mundo para o inferno. Se você quer conhecer Jesus de verdade, primeiro que tem uma biografia dele, tem 4 biografias para você conhecer Jesus. 4 evangelistas que escreveram. E o interessante é que cada um deles tem um perfil diferente. Aí você precisa se conhecer, porque eu sei que você vai se identificar com um dos 4 evangelhos. Porque em nós tem 4 tipos de perfil, 4 tipos de comportamento. Aqui entra o meu trabalho profissional, eu sou analista de comportamento. Então se você quer conhecer o teu comportamento mais a fundo, você pode entrar em contato comigo, eu vou te ajudar nisso também. Mas a questão é que, por que tem 4 evangelhos? Porque dentro de nós tem 4 tipos de comportamento. E nós vamos se identificar sempre com um ou outro evangelista. E cada um deles apresenta Jesus de uma forma. Todos contam a história de Jesus. Então se você quer conhecer Jesus, você precisa olhar, ler pelo menos os evangelhos. A partir do momento que você começa a ler os evangelhos, você vai ver a biografia de Jesus. Por isso que o autor de Hebreus está dizendo, olhando para ele. Olhando para Jesus, entendendo o que ele veio fazer nesse mundo, ele veio pagar um preço que era nosso, a culpa do pecado. Por isso ele diz assim, vamos deixar o peso do pecado que tenazmente nos assedia, sabe, deixar todo embaraço, todas essas coisas que nos distanciam do nosso propósito. Às vezes você está carregando o peso do teu passado, das tuas escolhas erradas. Sabe, o peso, às vezes, do ambiente onde você viveu, o peso das crenças que fizeram você acreditar que você não pode, que você não consegue, que você não é capaz, que você nunca seria feliz, que você não seria nada nessa vida e tantas outras coisas. Quanto de peso você tem carregado até hoje? Está na hora de você se livrar desse peso.
Está na hora de você abandonar, se você está pecando. Eu não preciso aqui, a gente não está mais num tempo, sabe, de eu ficar dizendo para você que isso é pecado, aquilo não é pecado, isso pode, isso não pode. Eu creio que a gente já passou, eu creio que você que está aqui já passou dessa fase. Não preciso ficar dizendo para você o que é pecado e o que não é, você sabe. E se você tem dúvida, você dá um Google ali, você já vai ter milhares de respostas para você. Eu estou falando num nível acima disso. Eu não quero falar aqui com você que, mas que pode fazer tatuagem, pode usar brinco, pode cabelo comprido. Isso aqui para mim já passou essa fase. Eu não tenho que ficar aqui, sabe, discutindo essas coisinhas. E você não vai me ver discutindo, debatendo essas coisinhas aqui. Eu quero entrar num nível mais profundo contigo. Você precisa entender, se tem coisinhas assim na tua vida, isso aqui é embaraço. Deixa esse embaraço. Deixa essas coisinhas da tua vida e vai olhar para Jesus de verdade, vai conhecer Jesus mais a fundo, mergulha na palavra. Porque não tem como você conhecer Jesus, não tem como você olhar para Jesus se você não olhar para a palavra. Se você não pegar essa palavra todos os dias e decidir meditar nela todos os dias, nem que seja um versículo apenas, todos os dias, mas ser constante nisso. É melhor você ler um versículo por dia do que você passar um mês inteiro sem você abrir esse livro. Então pega todo dia um pouquinho, vai conhecendo Jesus, vai se aproximando de Jesus, começa a se relacionar com Ele através da palavra, que essa palavra, sabe, venha trazer vida para você, porque a Bíblia diz, João capítulo 1, a palavra se fez carne e habitou entre nós, ou seja, Jesus é a palavra. Quando eu olho para a palavra, eu estou olhando para Jesus. Quando eu valorizo a palavra, eu estou valorizando Jesus. Então, para eu correr esta corrida de verdade, eu preciso olhar para essa palavra. Eu preciso olhar para Jesus, porque assim eu corro a minha corrida com paciência. Correr com paciência é você entender que você tem um ritmo e você não precisa correr no ritmo dos outros. Você tem uma corrida. Às vezes o outro está mais rápido do que você porque é a corrida dele. Às vezes o outro está mais lento do que você, mas é que a corrida dele ele vai precisar ir mais longe, então ele precisa economizar energia. Então você precisa entender que, como numa maratona, cada um tem o seu ritmo. Às vezes numa maratona, aqueles que são menos experientes, eles saem desesperados no início. Quando chega na metade, a maioria já desistiu do processo. E aqueles que treinaram para a maratona, eles sabem exatamente o ritmo que eles começam, o ritmo que eles têm que estar no meio da corrida e como eles vão terminar a corrida. Porque eles se prepararam para ela. É a mesma coisa na tua vida. É a mesma coisa o propósito que Deus tem para você. Você tem se preparado para Ele? Eu estou aqui para ajudar você. Durante essa semana agora que inicia, eu estou falando a respeito de ambientes. Vou falar a semana toda sobre ambientes e na próxima segunda-feira à noite eu compartilho a mensagem completa para vocês aqui também. Eu gostaria de uma ajuda, sua aqui, você que acompanhou essa mensagem até agora, que você, se você puder depois me dar sua opinião, é melhor áudio, de repente aqui no grupo talvez, em vez do vídeo, apenas o áudio para você poder ouvir com o fone, de repente quando você está lá fazendo tua caminhada, na tua academia, ou limpando a casa, ou no teu trabalho, de repente você consegue ouvir essa mensagem através de áudio, de repente facilite para você. Então eu posso colocar no grupo apenas o áudio. Eu prefiro o vídeo, então mantemos o vídeo. Mas depois eu vou colocar aqui no grupo uma pesquisa e se você puder me ajudar, você dá um joinha ali para o que é melhor para você, o que fica melhor, o que facilita. O meu propósito aqui é facilitar o conhecimento, seja através de áudio, através de vídeo, ou de repente através de um texto, eu trazer aqui para você talvez essa mensagem que eu estou compartilhando aqui. Essa primeira mensagem é sem muitos detalhes, sem eu estar abrindo a Bíblia e folhando aqui, mas nas próximas eu quero ir mais a fundo. Quando eu trouxer a mensagem eu vou mais a fundo, caminhar com você dentro dos versículos, das bases que eu tenho usado aqui, porque muita coisa já está na minha mente, mas eu vou compartilhar com você, anotar base por base para você entender como, por exemplo, esse processo de conhecimento, de você conhecer a si mesmo, de você evoluir profissionalmente, de você evoluir espiritualmente. A Bíblia fala desses 3 tipos de conhecimento e a gente precisa aprender esses 3 tipos de conhecimento. Se você não aprender esses 3 tipos, são áreas da tua vida que você vai falhar. E se você falhar numa dessas áreas, de repente você pode falhar em todas as outras. Então é preciso aprender, é preciso evoluir e eu estou aqui para ajudar.
Então, se foi bênção para você essa mensagem, se tem sido bênção para você essa mentoria, compartilhe com outras pessoas, convide mais pessoas para estar conosco nesse grupo. No mês de março agora eu vou estar lançando o meu primeiro curso online, que é baseado no meu livro, Ciclo do Sucesso. Eu falo de 7 colunas ali de sabedoria. A vida ela é cíclica, a gente precisa estar preparado para todas as estações. Chega um momento que se encerra o ciclo, começa outro, e você precisa estar preparado para ele, para essa mudança. E no meu livro eu falo sobre isso. Essas 7 colunas, na realidade, eu poderia dividir em 3 chaves, as 3 chaves de transformação, 3 chaves para destravar a tua vida e alinhar a tua vida ao destino profético que Deus tem para você. Se eu for fazer uma reedição do meu livro, talvez eu mude o título dele, porque realmente ali essas 7 colunas de sabedoria, para mim, são colunas porque é onde eu construí a minha vida, a minha caminhada com Deus, o meu chamado estão construídos sobre essas colunas. São princípios que norteiam a minha vida, mas poderiam muito bem ser chaves de acesso, chaves que destravaram a minha vida, meus dons, meus talentos, minhas habilidades e potencializaram tudo aquilo que Deus colocou na minha vida. Por isso que hoje, graças a Deus, eu tenho vivido resultados maravilhosos que se eu olhasse lá para trás eu jamais imaginaria. Então, muitas coisas aqui eu vou compartilhando com vocês ao longo do tempo, mas me ajude se você tem mais pessoas que querem, que desejam aprender, desejam evoluir. Compartilhe o link dessa mensagem e o link do grupo para que eles entrem no grupo e estejam nos acompanhando. Então, que Deus abençoe grandemente a tua vida, guarda essa palavra no coração. Meu irmão querido, eu vou terminar aqui orando por você, minha irmã, meu irmão, para que Deus realmente faça cada palavra dessa entrar na tua vida e que você decida não ser apenas um ouvinte, mas ser um praticante em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, eu te agradeço pela vida de cada filho seu que o Senhor tem colocado diante de mim como um aluno. O meu propósito, como eu disse, eu não estou buscando seguidores, eu quero pessoas que queiram aprender. Eu tenho compromisso com essas pessoas de a cada semana trazer um conteúdo para elas que vai trazer crescimento tanto na vida pessoal quanto na vida profissional e na vida ministerial. Então que esses conteúdos, meu Deus, não sejam palavras simplesmente jogadas ao vento, mas que essas palavras venham de encontro à necessidade de cada um e que eles possam pegar essas palavras, meu Deus, e colocar em prática aquilo que eles estarão aprendendo aqui comigo a cada semana. Que eu seja um instrumento em tuas mãos para abençoar a vida daqueles que ouvem essa palavra. Então, em nome de Jesus, eu profetizo sobre a vida deles uma semana de vitória, uma semana de paz, de alegria e de prosperidade, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Curte essa mensagem aqui no YouTube. Como ela é privada, não dá para você comentar. Mas se você tiver um comentário, um depoimento para você enviar, você pode me chamar no privado e manda teu comentário, manda teu depoimento a respeito desta palavra. Que Deus abençoe em nome de Jesus.